Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje nós estaremos falando de Apocalipse capítulo 1, o versículo 7, que está aí na sua tela, e vamos falar sobre alguns detalhes. Eu vou dividir o vídeo, vou fazer uma parte desse versículo hoje neste vídeo e outra parte eu faço em outro vídeo, tá bom? Então, primeira coisa, quero te agradecer e pedir para você me ajudar aqui no canal. E a segunda coisa, que eu já vou direto para o tema, é dizer que quando nós falamos do Apocalipse, se eu não respeito os alicerces, nem adianta continuar a conversa, e eu vou deixar o vídeo na descrição. Na descrição deste vídeo aí, vou deixar um link de um vídeo que vai explicar. Se você não respeita aqueles detalhes do Apocalipse, não tem condições, tá bom? Vou deixar aí na descrição. Se você ainda não viu, veja. Mas para quem já respeita o que eu falei naquele outro vídeo, nós vamos explicar esse versículo. Hoje, uma parte dele. Primeira parte é: eis que vem com as nuvens. Primeira coisa que eu quero abordar é que uma pessoa falou comigo, ó, eis que vem, ou seja, está no futuro ainda. Meu Deus, eu fico até assim, sem graça de responder uma pessoa dessa, meu querido. Querido, se você for lá em Gênesis, dependendo do capítulo que você lê, a construção da arca está no futuro. Você vai precisar de ler os capítulos mais na frente para ver que a arca já foi construída. Ah, mas então me mostra onde tem que estar escrito que Jesus veio. Ah, meu amado, se você ler Mateus 24, vai estar no futuro que o templo seria destruído. E lugar nenhum está escrito que o templo foi destruído. Mas até uma criança que ainda vai nascer sabe que o templo foi destruído. O templo foi destruído no ano 70. E não está escrito na Bíblia, mas foi. Por quê? Porque toda a Bíblia foi escrita antes do ano 70. É simples. Então é isso aqui, meu irmão. Vem, que está no futuro. Toda a Bíblia vai estar no futuro, meu irmão. Vai nesse sentido aí, ó. Jesus falou que é isso que eu vou voltar. Agora a pergunta, se a interpretação dos futuristas estivesse certa, vamos imaginar. Vamos imaginar que Jesus voltasse hoje. Alguém ia na Bíblia e tirar esse vem aí? E colocar já veio? Ou ia continuar do mesmo jeitinho? Ia continuar do mesmo jeito. Não significa que não tinha acontecido, mas é porque no tempo da escrita ainda não tinha acontecido. E toda a Bíblia foi escrita antes do ano 70, mesmo que os urucubacos, os mandingas e os filisteus e os saduceus e os amorreus vêm dizendo que não, foi escrito em 95, foi escrito em 94, 98. Meu querido, Apocalipse foi escrito antes do ano 70, assim como toda a Bíblia. Temos evidências externas, internas. Outro dia nós vamos explicar sobre isso. Então a primeira coisa, vem. Obviamente que no versículo está no futuro, mas já aconteceu tem quase 2000 anos. A mesma coisa do templo, que é Mateus 24. Não ficará, pedra sobre, não ficará, ou seja, vai ser no futuro. Mas é no futuro de Jesus que estava falando naquela hora, no futuro dos discípulos que estavam ouvindo naquele momento. Mas é no passado meu e seu. Está no futuro para o João que escreveu e para as 7 igrejas que estavam na Ásia que ouviu isso. Mas para mim e você que está há 2000 anos depois, está no passado, meu irmão. É coisa tão simples, meu Deus do céu. Eis que vem com as nuvens. Então, agora nós vamos trabalhar a questão, eis que vem com as nuvens. Jesus vai vir com as nuvens. Jesus vai vir com as nuvens. Deixa eu te falar. Se nós não entendermos a linguagem bíblica, aí não tem jeito. Nós precisamos conhecer as linguagens bíblicas. E Jesus falou, eu vou vir com as nuvens. Eu vou voltar, eu vou vir com as nuvens. E vir com as nuvens era uma linguagem bíblica, dos tempos bíblicos, para mostrar juízo. Não no sentido de vir literalmente, meu irmão. Vou te mostrar apenas uma passagem, mas tem tantas outras. Essa eu acho muito fantástica, porque é a mesma linguagem de Mateus 24, tá? Você vai encontrar a mesma linguagem de Mateus capítulo 24 em Isaías capítulo 19, a partir do primeiro versículo, nós iremos ler. Vamos ler? Olha só para você ver. Vim com as nuvens. Jesus veio com as nuvens? Sim. Vir com as nuvens
numa linguagem bíblica, significa isso aí, ó. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Isaías 19:1. Então preste atenção nesse versículo de Isaías capítulo 19, fala assim, ó: eis que o Senhor vem. Quem estava vindo? Era Deus, sobre uma nuvem, cavalgando numa nuvem, e entrará no Egito, ou seja, Deus ia entrar no Egito. Olha só, meu querido, olha que interessante. Agora a pergunta é, isso aconteceu muito antes de Jesus nascer, antes de Cristo, tá? Muito antes de Cristo, pode pesquisar na história que aconteceu, né? Agora, isso aconteceu contra o Egito. Agora, alguém viu Deus em uma nuvem? Alguém viu Deus entrando no Egito? A pergunta é essa. É óbvio que não. É só você continuar lendo o texto para você ver a linguagem de Mateus 24. Olha só. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Olha, Isaías 19:2. Observa que é a mesma linguagem de Mateus 24. Aí o versículo 3. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Agora, preste atenção de que maneira que Deus foi ao Egito antes de Cristo. Vamos ver como que Deus veio sobre as nuvens. Olha aqui, está explicado, ó. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 19:4. É assim que Deus veio no Egito antes de Cristo. Então, vir sobre as nuvens era sentença. E a sentença era o quê? Entregar os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominaria. Então, foi exatamente o que Jesus fez. Jesus veio exatamente nesse sentido, meu irmão. Foi nesse sentido. Jesus veio através de Tito. Junto com os romanos, e destruiu Jerusalém através desse rei. Infelizmente, você conhece Tito, o general Tito, você conhece o Nero, aquela história toda. Foi isso aí que aconteceu. Essa foi a vinda de Jesus. Tá claro, muito claro. Então, vim com as nuvens, é isso aí. Agora, a segunda parte do versículo: e todo olho verá. Vamos então voltar aqui. Vamos voltar aqui para o Senhor Apocalipse. A primeira parte eu já expliquei. Agora o versículo Apocalipse, vamos explicar aqui, ó. E todo olho o verá. E todo olho verá. A primeira parte dessa frase, e todo olho verá, os do sistema religioso, meu querido, os doutores de lá dizem que esse todo olho é que todo o planeta Terra vão ver. Então os cegos, por exemplo, então vão ser curados, né? Porque se esse todo for o todo que o sistema religioso está lá, então os cegos voltarão a ver. Como que é isso? Meu amado, isso é falta de conhecer a linguagem bíblica. Eles conhecem muito bem as linguagens de hoje, né? Eles conhecem todos os trâmites do sistema religioso, mas não conhecem a Bíblia, não conhece as linguagens bíblicas. Quer ver? Eu vou te dar apenas dois exemplos para o vídeo não ficar muito longo. Vou te dar dois exemplos. Olha só, como que estar em graça é estar com a mente totalmente aberta e conhecer e ver, enxergar as coisas de uma maneira tão simples. Olha aí para você ver. Mateus capítulo 3, versículo 5, está escrito: então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Aí agora eu pergunto: foi toda a Judéia e toda a província que foi ter com ele ao Jordão? Será que foi? Que foram ali até o Jordão? Toda a Judéia e toda a província?
Não, meu irmão. Esse todo aí é o mesmo todo de Apocalipse 1:7. Eu nem estou entrando no mérito do original, mas eu tenho que ir comigo, no meu canal eu não gosto de usar esses detalhes para ficar mais simples o possível. Então você está observando, observando ele, ia ter com ele toda a Judéia, toda a província. Então toda a Judéia, todas as pessoas da Judéia, toda aquela província foi até ali. Foi até no Jordão? Obviamente que não foi até o João Batista ali não, meu querido. Obviamente que não foi todas. Toda é uma linguagem bíblica. É apenas uma linguagem bíblica. Quer ver? Vou dar outro exemplo para você não falar que só foi um exemplo. Vamos dar mais um exemplo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Mas a Bíblia é cheia desse exemplo, tá? E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aqui perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus dizendo para os seus discípulos: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Todos odiaram os discípulos? Vou fazer uma perguntinha para você, doutor. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Ou seja, os discípulos não foram odiados de todas as pessoas da terra, todas as pessoas onde eles passaram. Obviamente que não. Mas por que Jesus isso? Porque era uma linguagem da época. Uma linguagem tão simples que eu não vou explicar agora, porque o vídeo já passou de 10 minutos. Meu Deus. Mas tá aí. Então, e todo olho verá, esse todo já joga por terra, esse todo, para falar que é todo do planeta Terra. Quais 8 bilhões de pessoas vão ter que ver Jesus voltando? Não. Deixa eu pular para o próximo aqui. Então, olha para você ver. E todo olho o verá. Todo olho o verá. Primeira coisa, meu querido, que você precisa entender, eu vou te mostrar aqui um detalhe muito simples de entender. Muito simples. Vamos ver o que o próprio Jesus afirmou. Jesus afirmou em João, capítulo 14, o versículo 19. Olha o que Jesus falou. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Então, João 14:19, Jesus está falando que o mundo não veria ele mais. Então, como que todo olho verá se Jesus está afirmando que o mundo não veria ele mais? Aí, o fato que os discípulos iriam voltar a ver Jesus fisicamente? Não, meu irmão. Você continua lendo, você encontra aqui, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É nesse sentido que os discípulos iam ver, ou seja, ver no sentido espiritual. Ia ter o próprio Cristo morando neles, ver nesse sentido. Agora, ver fisicamente, Jesus deixou claro aqui, o mundo não me verá mais. Pronto. Se você, quer ver? Você pegar o João, capítulo 16, o versículo 10, olha o que Jesus falou: da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus está dizendo aqui, eu vou traduzir para você, que os discípulos não iam ver ele mais no sentido físico. Agora no sentido espiritual, só você continuar lendo, eu acho que é o versículo 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Aí você vai continuar lendo, em que sentido que os discípulos iam ver? No sentido que nós já lemos no João 14, versículo 23, espiritualmente, porque agora eles, e até nós, somos casa de Jesus. Nós vemos Jesus nesse sentido. É nesse sentido que você vê Jesus. Porque, olha lá, Hebreus diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para Jesus aí, meu irmão. Como que nós vamos olhar para Jesus? Não, hoje, em graça, nós olhamos e vemos, mas é no sentido espiritual. No sentido físico, meu irmão, no sentido físico, olha aqui, Jesus não está ficando doido para falar duas coisas em sentidos, uma mesma coisa com sentidos diferentes, uma para lá, outra para cá. Não, Jesus está falando da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, vocês não me iam ver, no sentido físico. Agora, no sentido no sentido espiritual, é que eles iriam ver. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, para nós terminarmos. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho.
a imagem, porque a imagem ficou com coisa. Deixa eu ver aqui se eu melhoro, tá? É assim mesmo, depois vai melhorando. Deixa eu ajustar aqui para nós. Aí, ó. Preocupa não que é antes de casar, Sara. O importante é você ver, ó. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de ficar as coisas alinhadinhas. E é bom que sai tudo. Mas tá bom, vai dar para você entender. O importante é você entender. Em breve nós vamos fazer de uma maneira profissional os vídeos aí para ficar top das galáxias, se Deus quiser. Então tá bom. Agora, para terminar, você está percebendo que Jesus fisicamente, ninguém ia ver Jesus fisicamente mais. Seria só no sentido espiritual. É isso que o texto está claro, mostrando, mas os Somebody Love não aceitam, porque se eles aceitarem, eles têm que dar o trono para Cristo, e eles não querem sair do trono, né? Aí, olha para você ver, preste bem atenção nisso aqui, para nós terminarmos mostrando que Jesus fisicamente, jamais, meu irmão, jamais, nunca ninguém mais iria ver Jesus sentido fisicamente. Lucas capítulo 17, o versículo 20, vamos lá, diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não viria com aparência exterior, meu irmão. É isso aqui que o sistema religioso não conseguem entender. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vamos agora ler o versículo 21. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Versículo 22. E disse seus discípulos, disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Versículo 23. E dir-vos-ão ele aqui ou ele ali, não vais, nem o sigais. Versículo 23. Vai ao versículo 24. Porque como um relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Percebeu que o reino de Deus está ligado com a vinda do Filho do Homem? A vinda do Filho do Homem é a vinda do reino. A vinda do reino é a vinda de Jesus. Teve um religioso que veio aí no canal falando que o reino, a vinda do reino é uma coisa, a vinda de Jesus é outra. Aí, meu irmão, Lucas capítulo 17, versículo 20 ao versículo 24. E para provar isso ainda, né, como se precisasse, nós não precisamos de mais provas, mas vamos terminar o vídeo mostrando para você ver. Olha para você ver. Mateus capítulo 16, versículo 27, diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, reino e a volta de Jesus estão entrelaçadas. Não tem como separar a vinda do reino com a vinda de Jesus. É a mesma coisa, são coisas interligadas. Tá claro? Espero você ter entendido. Em breve eu vou voltar com o restante de Apocalipse 1:7 e também vou tratar sobre os anjos. Os irmãos aí que em graça às vezes esquecem de tratar desses assuntos aí, de falar dos anjos, que os textos falam também dos anjos, como por exemplo aqui, ó, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso, irmão. Preocupa não. E jamais nós podemos esquecer que Jesus falou que quando isso acontecesse, alguns dos discípulos ainda estariam vivos. Tá aí, ó, Mateus 17, 28. Fui, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.